No mundo inteiro, o empreendedorismo feminino ganha cada vez mais força e as mulheres se destacam no mercado econômico cada vez mais. Tassiana Mello e Fernanda Moura criaram em 2016 o projeto Girls on the Road e já visitaram mais de 24 países, conversando com muitas mulheres empreendedoras e mostrando suas dificuldades. Meninas, tem muita dificuldade, diferença ao longo do empreendedorismo feminino entre tantas culturas? Sem dúvida, Karine. Dos 24 países que a gente entrevistou, a gente percebe muita questão das pressões sociais, culturais nas mulheres nos diversos países. Claro que elas não se intimidam, elas estão aí criando empresas fantásticas. Eu acho que do ponto de vista de negócio tem tanto para homem quanto para mulher, mas mulher sim tem a questão da maternidade, a questão de pressão social, de papéis que a sociedade espera que a mulher exerça, que ainda são muito relacionados com o papel feminino. Claro que teve uma exceção quando a gente estava na Noruega, né, Tassi? Que era bem visível a participação masculina em tarefas que ainda em outros lugares do mundo são prioritariamente femininas. E o que difere, por exemplo, nós ao longo do mundo temos uma variedade de cultura gigantesca. O que difere a força de cada mulher, de cada cultura? Tem uma diferença muito grande? Eu acho que quando você está falando de cultura e de aspectos sociais, eu acho que o que vai fazer a diferença no final do dia são os recursos que essas mulheres têm em cada um desses países, cada uma dessas culturas, para poder ultrapassar essas barreiras, tá? Porque em termos de desafios, o que a gente viu são muito similares, e a origem deles acaba sendo basicamente de questões sociais e culturais, sim. Agora, você obviamente ser empreendedora dentro de uma cultura mais tradicional, num país mais tradicional, do que você ser empreendedora, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país em teoria mais aberto, é diferente. Em termos de como as pessoas vão te ver, os recursos financeiros, humanos, de tecnologia, de inovação que tem à sua disposição. E como a própria sociedade dá um retorno para você nesse sentido. Então, em termos de desafios, a mesma coisa. O que faz a diferença no final do dia é o entorno. O que essas mulheres buscam? Eu acho que elas buscam, assim como os homens, sucesso. Mas como a gente falou muito no livro, né? Nos termos dela, do jeito delas. Porque eu acho que ainda no mundo existe uma regra muito masculina. Que você tem que ter uma empresa de bilhões de dólares, você tem que ser global, você tem que ter uma série de padrões que ainda regem empresas que, na sua maioria, são lideradas e criadas por homens. E quando você percebe as mulheres entrando no negócio, sim, vai ter a mulher que vai querer ter empresa de bilhões de dólares, mas ainda, como a gente fala da questão cultural e social, elas têm menos tempo, muitas vezes, para investir em empresas do que homens. Mas o que elas buscam são sucesso, ambição, muito impacto, acho que na comunidade, acho que tem muito essa questão de, independente de ser um negócio social ou não, de você querer não só um bem para a sua empresa, para você, para a sua equipe, mas também, de alguma forma, o entorno, né, a comunidade próxima. E a gente percebeu muito isso em vários lugares do mundo, não foi um ato isolado. Eu acho que as mulheres, quando empreendem também, de certa forma, uma parte delas, e principalmente talvez aquelas que são mães, se tornam mães, buscam no empreendedorismo uma certa flexibilidade. E aí é importante fazer uma diferença. Flexibilidade não quer dizer mais tempo ou uma vida mais tranquila. Empreender é um trabalho muito pesado, consome muito da sua energia, do seu tempo. O que essa mulher vai ganhar, obviamente, é a capacidade de controlar e de compor o dia dela da melhor maneira que ela acha. O que é, obviamente, profundamente diferente quando você trabalha numa empresa, onde você tem aquele horário muito específico. Então, a gente viu também que muitas mulheres buscam o empreendedorismo, há outras razões, mas eu acho que no caso da maternidade, de fato, tem um impacto também nesse sentido. Mas e como se faz a gestão dos conflitos? Porque, por exemplo, os homens têm 8, 12 horas por dia para se dedicar ao negócio que empreendem. A mulher não, a mulher é mãe, tem o marido, tem os filhos, tem, às vezes, uma série de outras questões. Como se gerem esses conflitos?
Eu acho que é fundamental isso, a gente escutou de várias. Você escolher bem o parceiro que vai estar do seu lado. O quão participativo, e muitas vezes a gente escuta, a gente tem que parar como mulher de falar que o meu marido ajuda em casa. Na realidade, o marido tem que contribuir porque a casa é dele também, os filhos também são dele. E tem uma indiana que é muito curiosa, quando a gente fez a entrevista com ela fala assim, por exemplo, na Índia. Ela falou da Índia, mas é claro que a gente viu em outros lugares. Quando tem uma pessoa doente na família, quando o pai da esposa está doente, a mulher que fica em casa. Quando o filho está doente, ela que fica em casa. Quando é que o homem fica em casa? Porque ainda é visto, e eu acho que não é um problema do homem, é uma questão estrutural da sociedade. Porque eu acho que se um homem hoje, em várias culturas, fala, eu vou sair mais cedo, porque eu tenho que pegar meu filho na escola, ele vai ser visto com uma série de preconceitos. Não, isso é o papel da sua mulher. Então, acho que a partir do momento que empresas, sociedades, os governos criarem estrutura onde tanto o homem contra a mulher seja normal, seja esperado, que atendam essas funções familiares, vai ser melhor, porque muito homem também quer participar mais da vida familiar. E tem muita mulher que também quer um tempo mais para ela, pessoal, ou se dedicar à própria carreira. E como é que nós estamos no Brasil com relação ao empreendedorismo feminino? Eu acho que o Brasil está caminhando e crescendo, evoluindo e está super dentro do que a gente viu pelo mundo. Era até uma curiosidade nossa, que quando a gente saiu do Brasil, a gente tinha como referência o Sebrae, e quando a gente voltou a entrevistar em 2017, a gente já viu uma série de redes de mulheres empreendendo, de mulheres investidoras, tem organizações focadas em vários estágios de empreendimento por necessidade, empreendimento por oportunidade, de larga escala. Eu acho que o Brasil tem um recurso incrível, tem mulheres excelentes do ponto de vista de ambição, de negócio, de criar essas empresas, e que a gente não sentiu nenhuma diferença na questão do recurso humano. Claro, quando a gente fala num país, Estados Unidos, onde é uma economia muito mais forte, ela vai ter ao seu dispor um recurso muito mais forte do que tem aqui. Mas eu acho que o Brasil não perdeu nada para o que a gente viu pelo mundo. E tem dados recentes do Sebrae que dizem que de cada 100 negócios abertos no Brasil, hoje 52 são de mulheres. Um pouco mais que a maioria. Então, agora, o grande desafio é quanto desses negócios realmente tem uma vida longa. Aí que está o desafio. E eu acho que até pelo próprio estilo da economia e social do Brasil, a mulher não pode se dar o direito, aquelas que, por exemplo, falam, eu quero ficar em casa cuidando do filho, a mulher aqui, o salário da mulher dentro da economia familiar é imprescindível, e muitas vezes ela é a única. Então, eu acho que a mulher já nasce com essa mentalidade no Brasil, de eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu não tenho essa questão de o que eu vou fazer. Aqui é muito uma coisa de temos que somar, né? Dentro da economia familiar. Meninas, ao longo desses 4 anos, vocês já escreveram um livro, que está aqui na minha mão, esse aqui. E agora vocês lançam um documentário em abril. O que a gente pode esperar desse documentário? Eu acho que muita inspiração, né? Eu acho que quando a gente lançou o livro, a gente quis trazer essas histórias de mulheres, são mais de 100 histórias, né? E no documentário, a gente quis trazer o empreendedorismo pelo mundo. Então, tem os casos de 10 países, a gente traz muita inspiração, o que tem feito também de apoio, políticas em cada um desses países. E a gente espera que, claro, para as que querem empreender, saiam inspiradas a realmente dar o primeiro passo. Acho que a gente ouviu muito, né, pela estrada, claro, uma coisa, comece, porque eu acho que é normal, e principalmente para a mulher, eu acho que muitas vezes a gente se duvida demais. Será que eu estou pronta? Será que eu sei tudo? Será? E chega um momento que uma você tem busca que falar, constante. eu vou colocar o pé na estrada e eu vou buscar ajuda, eu vou me informar e eu vou colocar esse negócio para frente. É preciso contar essas histórias dessas mulheres empreendedoras de maneira contínua, para que elas acreditem. Então, o nosso objetivo foi exatamente isso. As dificuldades existem? Sim, elas ainda estão lá, mas há milhões de mulheres fazendo e construindo o seu negócio, impactando o seu ambiente. Qual a história que mais surpreendeu vocês, meninas? Olha, querida, é difícil. Por exemplo, perguntar para um chefe o que ele gosta mais. Eu acho que seria injusto com as mais de 300 empreendedoras que a gente entrevistou falar qual a gente gostou mais. Eu acho que tem histórias... Acho que a palavra certa não seria nem gostar mais, mas que mais surpreendeu, que foi mais inusitada. Porque há histórias que se repetem, né? Inusitada é fácil. A gente tem uma história super inusitada, uma empreendedora que a gente entrevistou no Japão, que o negócio dela é uma agência de viagem para bichos de pelúcia. Então, essa cara que você fez, quando a gente foi conversar com ela, a gente
também falou, nossa, será que é um negócio ou a gente ficou um pouco... Ela lost leva in os translation? bichos de pelúcia para passear, é isso mesmo? Exatamente. Ela tem toda a questão de uma agência de turismo. Ela recebe os bichinhos, ela monta os programas, ela acompanha, ela tira foto. E é super bacana, porque por mais que a gente ache estranho, tem uma questão muito emocional por trás disso. Porque ela diz, tem uma população, a gente que não tem limitação, não pensa nisso. Mas quem é doente, uma criança que está no hospital, uma pessoa mais velha que tem questão de mobilidade, às vezes consegue ver o mundo pelos olhos desse bichinho. E o que começou com uma coisa muito dela, de levar o seu bichinho e os amigos acharam bacana, se cresceu num negócio que hoje está ganhando dinheiro. Mas o que é importante falar, e essa história sem dúvida nenhuma a gente repete, porque é extremamente inusitado, mas é importante falar, e a gente deixa claro isso no livro e no documentário também, é a diversidade de atuação dessas mulheres. É importante a gente mostrar isso. Né? Porque elas atuam em vários campos diferentes e ao áreas, mesmo tempo. É uma coordenação absurda. E áreas que são ainda hoje, talvez majoritariamente masculinas, as mulheres estão lá. Então a gente precisa falar sobre isso até para desmistificar, sabe? Dizer, olha, estamos aqui em todas as áreas. Vá atrás, que é possível, há mulheres fazendo, é questão de começar. E já tem data em abril para o lançamento do documentário? A gente acha que vai ser na primeira quinzena de abril. Tá só coordenando com a produtora e com o lugar que a gente quer fazer esse lançamento para fechar uma data, mas no mais tardar dia 14 de abril. Bom, eu já tive a oportunidade de ver o trecho de algumas imagens que provavelmente estarão no documentário e são, assim, lindas e super inspiradoras. Vamos esperar para ver esse documentário, né, gente? Meninas, obrigada, muito obrigada por conversarem aqui conosco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.